A paz do Senhor, nobres estudantes da palavra, teólogos e mestres da escola dominical. Adentramos hoje no coração da soteriologia pneumatológica, a obra regeneradora do Espírito Santo. Esta doutrina constitui o ponto de convergência de toda a ortodoxia cristã e o epicentro das grandes reflexões dogmáticas. Se nas lições anteriores contemplamos a pessoa do Espírito, hoje veremos a sua obra no marco zero da salvação humana. O tema da lição 9 é o Espírito Santo regenerador. A regeneração representa o milagre supremo da graça divina, onde a morte espiritual é vencida pela vida divina implantada no coração humano. Não estamos falando de uma reforma moral, de psicologia ou de uma repaginada ética, mas de uma recriação ontológica do ser. Nossa herança teológica pentecostal e assembleana está profundamente enraizada na tradição arminiano-wesleyana. Essa perspectiva oferece uma síntese superior e biblicamente fiel entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Nós cremos que a regeneração é um ato criativo sobrenatural pelo qual Deus, através da graça proveniente, que capacita todos os pecadores e implanta nova vida naqueles que respondem em fé ao Evangelho. Nesta aula, dividiremos nossa exposição teológica em 5 grandes blocos. Primeiro, fundamentos exegéticos e antropológicos. Segundo, o desenvolvimento histórico dogmático, a voz da patrística e dos credos. Terceiro, a ordem da salvação, o ordo salutis, e a perspectiva arminiana. Quarto, as evidências da nova vida. 5, aplicações pastorais e pentecostais. Preparem seus corações e anotações. Vamos então ao texto sagrado. Primeiro, fundamento bíblico, exegéticos e antropologia. Para compreender a magnitude da cura, o exegeta precisa primeiro diagnosticar a doença. Primeiro, então, é o diagnóstico mortal. Efésios 2, de 1 a 3, o apóstolo Paulo decreta o estado pré-regenerativo do homem. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A exegese da palavra grega para mortos, necros, revela que não se trata de dormência, doença ou inconsciência, mas de falência total da vida espiritual. As ofensas, que no grego é paraptomata, significa passos em falso, e os pecados, hamartia, errar o alvo, nos desconectaram da fonte da vida. A tradição arminiana reconhece plenamente esta depravação total. Como afirmou Jacó Armínio, o homem não pode, pelas forças do livre-arbítrio, fazer qualquer bem. É necessário que seja regenerado pela graça de Deus. Sozinho, um cadáver não reage. Segundo, é a resposta divina, a graça preveniente. Se o homem está morto, como pode crer para ser salvo? Aqui brilha a glória da soteriologia arminiana, a graça preveniente, a graça que vem antes. João 1,9 diz: a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. O verbo grego photizei, ilumina, no presente ativo, indica uma iluminação contínua e universal. Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus não nos deixou no túmulo. Através da graça preveniente, o Espírito Santo atua antes da nossa conversão, quebrando as correntes da vontade escrava e capacitando o pecador para que ele possa responder ao Evangelho. A graça capacita todos. A condenação vem apenas para aqueles que a rejeitam. Atos 7:51 diz: vós sempre resisti ao Espírito Santo. Terceiro, a exegese da nova criação. João 3,
e Tito 3. No diálogo noturno com Nicodemos, João 3, de 3 a 8, Jesus diz: se alguém não nascer de novo. O termo grego genete anotem. O advérbio anotem tem duplo sentido, de novo e do alto. Ou seja, não é voltar ao ventre biológico, mas ser gerado pela matriz do Espírito Santo. Em Tito 3 e 5, Paulo usa o termo técnico paligenésia, do grego palim, novamente, e Gênesis, origem. Isso indica um processo de transformação fundamental da nossa natureza. É a biologia de Deus, a zoe eterna, invadindo a biologia humana condenada. O segundo bloco, o desenvolvimento histórico dogmático. A teologia não nasceu ontem. Como mostra a história da igreja, precisamos traçar como essa doutrina foi defendida. Primeiro, da patrística até a controvérsia pelagiana. Os pais apostólicos já resolveram esta verdade. Irineu de Lyon, no século II, desenvolveu o belíssimo conceito de que o Filho e o Espírito são como as duas mãos do Pai, trabalhando na restauração humana. A voz dos pais da igreja, antes mesmo da controvérsia pelagiana, mostram que os primeiros pais da igreja já articulavam a necessidade vital da operação do Espírito para a nova vida, associando a regeneração diretamente à ação pneumatológica. Justino Marte, que viveu do ano 100 a 165 depois de Cristo, em sua primeira apologia ao tratar da conversão, ele associa fortemente a ação do Espírito à iluminação e ao novo nascimento, declarando que sem esse lavatório celestial da regeneração, permaneceríamos filhos da necessidade e da ignorância. Clemente de Alexandria, que viveu de 150 a 215 depois de Cristo, no seu livro O Célebre Pedagogo, ele ilustra magistralmente a ordem lógica desta obra. O pedagogo primeiro nos cura, depois nos treina. Cura-nos pela regeneração e treina-nos pela educação. A vida tem que preceder a instrução. Orígenes, que viveu do ano 185 a 254 depois de Cristo, em seu livro De Princípios, ele nos dá uma das mais belas metáforas do novo nascimento. A alma que recebe o Espírito Santo é como o ferro aquecido no fogo. Toda ela se torna fogo, sem cessar de ser ferro. É a divinização da natureza caída. Os pais capadócios no século IV, como Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo, foram sublimes ao defender que apenas um espírito puramente divino poderia realizar a teoses, a recriação e transformação do homem. Basílio argumentava irrefutavelmente como uma criatura pode nos unir ao Criador. Somente o Espírito, sendo Deus, pode nos recriar à imagem de Deus. No século V ocorreu o grande embate entre Pelágio e Agostinho de Hipona. Pelágio afirmava que o homem nascia neutro e a regeneração era apenas uma restauração da capacidade natural. A graça seria apenas uma ajuda eterna, um bom exemplo moral na salvação. Agostinho, em sua obra O Espírito e a Letra, destrui essa heresia. A regeneração não é recuperação, mas nova criação. Não restaura o que foi perdido, mas cria o que nunca existiu na alma caída. A igreja condenou o pelagianismo. O homem precisa do milagre interno. Veja a doutrina dos credos e concílios e como a Igreja Universal oficializou e blindou a obra regeneradora. Através dos concílios e confissões de fé, como o Concílio de Constantinopla em 381 d.C., quando a Igreja Oriental enfrentou os hereges pneumatomáquios, que diziam que o Espírito era uma criatura. O concílio formulou o símbolo niceno-constantinopolitano, uma cláusula vital.
cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador. Prestem muita atenção. A palavra grega zoopoion é a base teológica da regeneração. Significa literalmente aquele que gera a vida. Reconhecer o Espírito Santo como zoopoion no credo é confessar a regeneração como prerrogativa exclusiva e divina do Espírito Santo. O Sínodo de Orage em 529 depois de Cristo, este foi o concílio que enterrou definitivamente o pelagianismo e o semi-pelagianismo na era antiga. O cânon 7 deste concílio é o monumento da graça preveniente. Se alguém disser que pela força da natureza podemos pensar algo bom sem a iluminação do Espírito Santo, é seduzido por herético espírito. O Sínodo firmou dogmaticamente que até mesmo o primeiro suspiro ou o desejo por Deus é fruto da ação viva e regeneradora do Espírito em nós. Depois vamos ver a controvérsia entre Jacó Armínio e o Sínodo de Dort no século XVI e XVII. Agora chegamos na Reforma e ao brilhante teólogo holandês Jacó Arminius. Ele é formado em Genebra, aos pés de Teodósio de Berça, o discípulo de Calvino. Armínio percebeu que o determinismo calvinista extremo feria o caráter de amor e justiça de Deus. Ele e seus seguidores foram chamados de remonstrantes. Elaboraram 5 proposições fundamentais em 1610, destacando, primeiro, a expiação universal. Cristo morreu por todos os homens, conforme 1 João 2:2, não apenas por um grupo seleto. Segundo, graça resistível. A graça é necessária e suficiente, mas o homem, no exercício do seu livre-arbítrio, restaurado pela graça preveniente, pode resistir ao Espírito Santo. O Sínodo de Dort, em 1618, rejeitou isso, formulando o calvinismo rígido, o chamado 5 pontos ou a tulipe. Eles ensinam uma eleição incondicional e uma graça irresistível. Terceiro, o avivamento wesleyano. Foi John Wesley quem resgatou e popularizou a teologia arminiana, fundindo-a com o ardor evangelístico sem precedentes. Wesley dizia: a graça gratuita é dada a todo homem. Todos podem ser salvos. Nenhum se perde, senão por sua própria culpa. Foi essa teologia que pavimentou o caminho para o grande avivamento pentecostal moderno, do qual somos herdeiros. O terceiro bloco é a ordem da salvação e a filosofia teológica. Entramos agora em águas teológicas profundas, o Ordo Salutis, ou a ordem da salvação. Qual é a sequência lógica dos eventos na mente de Deus e na nossa experiência? Então, primeiro, o Ordo Salutis arminiano versus o reformado. Na perspectiva reformada calvinista, a ordem é eleição eterna, chamamento irresistível, regeneração, que é o novo nascimento, então vem a fé e, por último, a justificação. Ou seja, Deus regenera o indivíduo antes dele crer, para que ele possa crer. Ele crê porque já foi salvo. Isso é confuso, mas na perspectiva arminiano-wesleyana, a ordem é lógica e é muito mais coerente com a Bíblia. Primeiro, a graça preveniente que capacita a todos ao arrependimento. Então, isso produz fé. A fé como instrumento que produz a justificação, que é a mudança de status legal, e a regeneração, que é a mudança da natureza interna. Para nós, a fé precede logicamente a regeneração. Veja o que está escrito em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, a ação humana de fé, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a ação divina de regenerar. A fé não é uma obra meritória, é a mão vazia e capacitada pela graça
que recebe o dom de Deus. Como disse o teólogo Thomas Oden, a regeneração não precede a fé, mas coincide com ela. São aspectos simultâneos de uma única realidade espiritual. Segundo é o livre-arbítrio libertário e a justiça de Deus. A visão arminiana defende o livre-arbítrio libertário. O ser humano, assistido pela graça, possui a capacidade real de escolher entre alternativas, crer ou rejeitar, garantindo uma verdadeira responsabilidade moral. O calvinismo defende aquilo que chamamos de compatibilismo. Deus decreta tudo, mas o homem age conforme seus desejos decretados. A excelência da teologia arminiana resolve a tensão da justiça divina. Como Deus pode condenar justamente alguém que nunca teve a chance real de ser salvo? Com a graça preveniente universal, Deus é totalmente justo. Ele convida a todos sinceramente a crer em Jesus Cristo. O quarto bloco são as evidências da regeneração e os sinais vitais. Como sabemos que fomos regenerados? Como provar que a cirurgia do Espírito foi um sucesso? A primeira epístola de João nos fornece os testes de DNA divino. Primeiro teste, o teste moral. 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O tempo verbal grego no presente indica uma prática habitual, um estilo de vida. O regenerado não vive confortavelmente no erro. Sua nova natureza rejeita a lama, a corrupção e o pecado. Segundo é o teste social. 1 João 3:14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. O amor ágape, altruísta e perdoador é a prova irrefutável de que o Espírito Santo do amor habita em nós. O terceiro teste é o teste doutrinal. 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É uma ortodoxia vibrante e submissa ao senhorio de Jesus. Quarto, o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5:22. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Os dons do Espírito, conforme está em 1 Coríntios 12, equipam a igreja, mas é o fruto do Espírito que prova o caráter transformado de um cristão regenerado. E o nosso último bloco são as aplicações pastorais e pentecostais. Concluímos esta aula refletindo sobre como essa teologia densa molda a nossa prática eclesiástica e devocional diária. Primeiro, a evangelização autêntica, sendo arminianos no nosso apelo evangelístico e genuíno, porque Cristo morreu por todos e a graça alcança a todos. Podemos olhar nos olhos de qualquer pecador nas ruas e dizer com toda honestidade teológica: Jesus Cristo ama você e morreu para te salvar. Não estamos chamando apenas um grupo de eleitos oculto. Estamos chamando toda a humanidade. Vós todos os que passais pelo caminho, a todos vós oferecemos a Jesus Cristo, como pregou John Wesley. Segundo, é a segurança com responsabilidade. A regeneração nos dá uma segurança gloriosa no presente. Quem crê verdadeiramente está seguro. Contudo, Hebreus 6 alerta sobre o perigo real da apostasia. A graça de Deus nos sustenta, mas não anula a necessidade de violência. Wesley dizia: um crente pode cair da graça, mas enquanto crê e confia, ele é filho de Deus. Isso não gera terror, mas santidade, temor e dependência diária do Espírito Santo. E terceiro, o batismo no Espírito Santo e a nossa herança pentecostal. Para nós pentecostais, o Espírito que regenera na conversão é o mesmo Espírito que reveste de poder no batismo como Espírito Santo. A obra regeneradora nos faz filhos, mas o batismo no Espírito
nos faz testemunhas poderosas. Como disse Charles Parham, um dos pioneiros do nosso movimento, o Evangelho é para todo mundo e o Espírito Santo é para todo crente e os dons espirituais são para toda a igreja. O Espírito Santo permanece como aquele que nos guiará a toda a verdade. João 16:13. A regeneração não é uma doutrina poeirenta de seminário. É o grito de vida de um Deus que se recusa a deixar o ser humano apodrecer no pecado. Apocalipse 22:17 ecoa a nossa fé. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem quiser, tome de graça da água da vida. A provisão real, a água, há a capacitação divina, a sede e há a responsabilidade humana. Quem quiser, e a gratuidade absoluta, de graça. Ó Deus Espírito Santo, autor da vida e doador da graça preveniente, nós te glorificamos pelo sublime milagre da paligenésia em nossas almas. Obrigado por tirares nosso coração de pedra e nos dares um coração de carne, capaz de amar o Cordeiro. Reveste-nos, santifica-nos e capacita-nos a pregar a todos os homens este evangelho poderoso até a parousia, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A Deus toda a glória. Deus abençoe vocês.